Fala pessoal, aqui é o Diogo do Descomplicando Engenharia de Software. Hoje quero falar de um erro que eu vejo praticamente todo dia em quem está começando a carreira. O erro que quase todo Dev Júnior comete. Não é falta de estudo, é um erro de mentalidade alimentado por hype. Então, antes de começarmos, deixe seu like e se inscreve no canal. Se você está começando agora, existe uma grande chance de você estar errando exatamente neste ponto. E o problema é que quase ninguém fala disso de forma honesta. Aqui nós vamos ter um bate-papo com relação a essa questão. Carreira não se constrói escolhendo tecnologia. Stack não é carreira. Tecnologia, pessoal, muda. A moda muda, mas a carreira é outra coisa. A carreira é algo a longo prazo, algo que se constrói com o tempo. Muita gente acha que trocar de tecnologia é evolução. Na prática, quase sempre é reiniciar do zero com outro nome bonito. Aqui nós temos um exemplo, né? Pessoa que troca de stack, ela enxerga como se fosse uma linha contínua de evolução. E na realidade não é, você está sempre começando do zero com algo diferente. Né? Então é como coloquei aqui, é reinício disfarçado. Sobre estudar, né? Então, estudar é importante? É, mas não é a carreira. Né? A empresa não está olhando se você fez curso, ela olha se você consegue entregar as coisas sob pressão. Aí alguém vai dizer, mas Diogo, as empresas pedem um monte de tecnologia para júnior. Calma, a gente vai chegar nesse ponto já já. Né? Então, o que você faz aqui? Assiste cursos, faz tutoriais, lê documentação, constrói projetos pessoais. A empresa não paga por isso tudo isolado, né? O que a empresa realmente vê? Entrega sob pressão, trabalhar em equipe, resolver problema real, cumpre o prazo, esse tipo de coisa. Empresa não paga por framework, né? Ela paga por quê? Entrega, se você resolve o problema no prazo. Previsibilidade, para mim, esse é o principal ponto. Se você é confiável e constante, a empresa gosta disso. E responsabilidade, se você assume o que faz. E assumir o que faz é tanto assumir o que faz bem como assumir o que faz mal, né? Então, a empresa, esses três pontos aqui é crucial para uma carreira sólida. E agora vamos para a questão realmente tocante, né? Não existe vaga para Dev Júnior. Ou existe uma expectativa errada sobre o que é ser Dev Júnior, né? Nas redes a gente vê muita reclamação sobre isso. Então agora nós vamos tentar desmistificar alguns pontos. Quem nunca trabalhou não é Dev Júnior. Então aqui precisamos desmistificar algumas coisas, né? Boa parte da reclamação está nesse ponto. Acontece que Dev Júnior para as empresas já é um Dev com experiência de mercado, né? Então, se você nunca trabalhou, você é iniciante, né? E como eu coloquei aqui, e não tem nada errado com isto. Tá? Existem muitas vagas para estágio, que é o primeiro contato real no mercado de trabalho, tá? Porém, devido a algumas verdades que se criaram, principalmente nas redes, as pessoas querem já começar como desenvolvedor júnior. E aqui entra o ponto, as empresas já querem experiência comprovada. Né? Então, aqui que temos a confusão que muitos fazem. Beleza, pessoal? Estágio não é de mérito, né? Então, como a maioria começa, né? Então, praticamente todos os devs sêniors que provavelmente você admira, a maioria começou como estagiário, talvez em empresas pequenas, não começou na Big Tech. Porém, eles se tornaram relevantes quando começaram a trabalhar na Big Tech, né? Começaram a aparecer na rede social, dando insights, dicas. Isso faz parte da carreira desse desenvolvedor, né? Como tem muitos que estão no anonimato, né? São altamente técnicos e estão no anonimato, né? E
é onde você aprende o jogo, é no estágio, né? Onde você vai aprender no dia a dia realmente usar as ferramentas. É diferente de você estar lá na sua casa, lá criando um projetinho. O dia a dia é muito diferente, tanto do meio digamos que você seja um autodidata, está aprendendo por conta, quanto do meio acadêmico, que você esteja fazendo uma faculdade. O dia a dia empresarial é muito diferente do dia a dia não empresarial, tá, pessoal? Então isso aí é uma coisa, o teu ganho de experiência é muito grande a partir do momento que você entra numa empresa, tá? Então, essa é a importância do estágio. E agora vamos entrar no tocante, que é onde se mudou muito a percepção. Se pegarmos antes da pandemia, se tinha essa percepção do estágio, do Dev Júnior, Dev Pleno e assim em diante. Na pandemia que tivemos a distorção da coisa, né? Então o que aconteceu na pandemia foi uma exceção, essa é a primeira visão que temos que ter, tá? Nesse ponto entramos onde o hype sobre Júnior realmente iniciou, né? E aqui temos alguns motivos que está no slide: contratações aceleradas, júnior remoto, sem experiência, salário inflacionados, enfim, né? Uma série de questões, tá? Só que o principal problema, que inclusive eu não listei aqui no slide, que é onde está o motivo que explica tudo isso aí, é que muitas empresas estavam com seus projetos atrasados e devido à necessidade de digitalização dos serviços de uma forma acelerada, agressiva, que a pandemia exigiu, estas empresas acabaram inflacionando o mercado e contratando a mão de obra que deveria ser estágio. E aqui não estou falando que é um demérito, tá, pessoal? O problema é que não se deu tempo ao tempo de as pessoas galgarem, né, as etapas necessárias para atingirem, digamos, a vaga do júnior, né? Então, isso inflacionou o mercado e criou uma corrida pelas vagas, tá? E explica também um pouco dos layoffs que tem acontecendo e tal também, tá? Porque tem muita gente que também não conseguiu entregar o que deveria entregar, tá? Então, esse é o principal ponto. Isso não vai se repetir, só vai se repetir talvez se tivermos uma outra pandemia, beleza? Todo mundo quer começar no topo, né? O slide auto-explicativo, então, fintech, startup descolada, processo ágil, stack moderno, big tech, Google, meta, salário alto, nome no currículo, home office, né? Enfim. Essa é a expectativa principalmente que se criou nas redes sociais, né? E não está errado a gente sonhar alto, né? Isso é importante, né? O ser humano, todo mundo sonha, tem a visão do emprego dos sonhos, né? Porém, aqui nós não podemos começar a dizer que não existem vagas, tá? Porque daí eu estou só olhando para determinada bolha. E no próximo slide nós vamos ver como isso se encaixa. Mas a maioria começa aqui. Então, a maioria começa lá com código legado, né? Então não é stack dos sonhos, com um problema real, né? Você às vezes entra numa empresa, eu nunca trabalhei numa Big Tech, mas eu tenho amigos que já trabalharam ou trabalham, e às vezes tu entra em projetos que costuma se dizer que são projetos que tu brinca de fazer projetos, porque tu tá trabalhando às vezes em algo conceitual, algo diferente que talvez nem vá para o mercado. Então, para aquele dev que quer ver coisa nova e tal, é o sonho, né? Mas acaba às vezes não sendo a realidade de mercado, né? Então, já empresas, né, digamos, do mundo real, empresas menores e tal, você já cai no problema real, né? Em bug em produção, cliente reclamando e por aí vai, né? Geralmente é sistemas chatos. Pegar o mercado brasileiro, tá? Eu não tenho números aqui para trazer, tô falando por, digamos, heurística, sim, né? Que a grande parte das empresas, por exemplo, no mercado brasileiro, são empresas que fazem RP. E RP é o quê? É CRUD. CRUD, formulário, relatório, integração com a API. É isso aí, tá? Você não vai ver nada de machine learning, blockchain, esse tipo de coisa, né? E empresa local. E aqui entra meu contraponto com as big techs. Empresas pequenas, pequenas ou médias, né? Locais com pouco orçamento, salário dentro da média, presencial, né? Alguma coisa de híbrido.
E aqui é um ponto que eu quero pegar, né? Que entra a discussão, né? Mas as empresas pedem currículos com várias stacks, né? Se entrarmos no mundo das empresas pequenas e médias, a grande maioria não pede stacks irreais em suas inscrições de vagas. Elas querem alguém, aí voltando anterior, né? Que assuma a responsabilidade, entregue e seja previsível, né? Aqui pode ser sua porta de entrada para um futuro poder trabalhar numa Big Tech. Né? Talvez aqui você consiga o seu estágio, consiga se destacar no mercado e assim experiência suficiente para entrar numa Big Tech. Outro ponto sobre as oportunidades é que enquanto você só busca Big Techs, né, como porta de entrada, onde, por exemplo, digamos que você tenha 10 vagas lá, a concorrência provavelmente será de centenas ou milhares de outras pessoas para a mesma vaga. Tá? Já numa empresa local, né? Empresa local é na sua cidade, próximo, enfim. Talvez seja só você na entrevista. Então, aqui começa a mudar o tal do discurso da disponibilidade de vagas, né? Das oportunidades. Será que talvez você esteja procurando só num determinado nicho e daí você acaba não se dando a oportunidade? Veja bem, você não se dá a oportunidade de talvez buscar onde realmente tem a sua oportunidade? Né? Fica a pergunta. E aqui eu vou dar uma outra dica, que é a dica de ouro aqui para quem quer entrar no mercado de trabalho. Antes de submeter a vaga, pesquise sobre o que a empresa faz. Tá? O recrutador brilha os olhos quando a pessoa demonstra interesse sobre o produto da empresa. Isso aqui vence entrevista. Tá, pessoal? É a dica que eu sempre dou. Eu vou dizer que quando eu vou entrevistar alguém, a pessoa chega lá na entrevista e não sabe nem o que a gente faz, pô, dá até uma desanimada, tá? Então, isso aí é meio que padrão. Bom, e continuando, né? Problema chato, constrói carreira. Né? Você pega um problema chato, aquele que ninguém quer, você resolve mesmo assim, né? Você ganha confiança do time, sua carreira avança. E por fim, carreira sólida é consequência de resolver problema chato por muito tempo. Não se trata de frameworks ou de stacks, e sim de entrega, confiança, previsibilidade, né? Todos os pontos que já conversamos aqui. Carreira é algo a longo prazo. As stacks vão mudar, as tecnologias vão mudar, mas a sua carreira é você quem a constrói. E para finalizarmos, né, uma frase aqui: menos hype, mais realidade. Você concorda ou discorda, né? Deixa nos comentários, né? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Fui.